Olá pessoal, meu nome é Carolina Vanessa e dando continuidade à nossa aula sobre a história da microbiologia, né, nós vamos continuar falando a respeito dos grandes nomes e da contribuição de cada um dos cientistas, médicos que tornaram possível a microbiologia no mundo e de como a microbiologia chegou ao Brasil. Terminamos a nossa aula anterior falando sobre os pilares, Girolamo Francastoro, Liu Enoch, Robert Koch, Louis Pasteur e Christian Gram. E prosseguimos falando a respeito de Francastoro, Francastoro, médico italiano, que passou a difundir de maneira mais incisiva a teoria racional das doenças infecciosas, a teoria racional da doença. Como antigamente se acreditava que as doenças eram resultado de uma punição divina, Francastoro vem dizendo a sua teoria, a teoria racional, que foi proposta 100 anos depois de Cristo por Marcos Varro, ganha um pouco mais de força no século XIII, com Roger Bacon, e vem Francastoro sendo mais incisivo, dizendo, olha, sim, podem sim existir organismos vivos tão pequenos que nós não conseguimos visualizar a olho nu, e essas podem ser as verdadeiras causas das doenças infecciosas. Francastoro ainda ganha status no seu estudo a respeito da doença bacteriana, uma doença sexualmente transmissível, que é a sífilis, causada pela bactéria Treponema pallidum. Então, Francastoro também ganha o seu destaque não apenas na introdução da teoria racional das doenças infecciosas, mas no seu estudo a respeito da sífilis. Liu Enoch, que era holandês, era um homem que possuía como hobby a produção e o polimento de lentes de vidro, lentes de aumento. E no decorrer da sua produção de lentes de aumento, Liu Enoch consegue desenvolver um mecanismo aonde possibilitava visualizar micro-organismos. Ou seja, Liu Enoch se torna o pai da microscopia, desenvolve o primeiro microscópio, um microscópio rudimentar, mas que possibilitou a todos nós visualizarmos um mundo novo, o mundo dos micro-organismos. Liu Enoch, usando esse microscópio rudimentar, ele observava a água, ele observava a saliva, fezes, e acabou descrevendo num registro científico aquilo que ele conseguia visualizar. E ele descrevia que ele visualizava uma estrutura pequena em forma de bastão. Aí vem o nome da bactéria, o grego bacteri, bastão, que é a estrutura vista pela primeira vez por Liu Enoch. Liu Enoch, ainda observando esse novo mundo microscópico, ele conseguiu observar espermatozoides em sêmen. Foi o primeiro a visualizar, ao que ele passou a chamar de animáculos, porque se acreditava antigamente que os espermatozoides eram, na verdade, seres microscópicos, seres já pré-formados, muito pequenos. Daí vem o nome espermatozoo, animais de esperma. E foi Liu Enoch que, através do seu microscópio, da sua invenção, que conseguiu visualizar todas essas estruturas microscópicas. Aqui nesse slide há uma imagem do microscópio criado por Antoni van Leeuwenhoek e o esboço que ele fez
de bactérias de onde ele retirou da cavidade oral. Ele relata ainda não apenas o formato, mas uma informação muito importante, né? Na figura B, ele relata a movimentação desse organismo vivo, ou seja, é um organismo que possui alguma estrutura que permite a ele se movimentar, que hoje nós sabemos, né, que são as estruturas de flagelo. Mas Lewino que observava não apenas o formato, mas fez a observação de que esse organismo que ele visualizava conseguia se movimentar. O material era colocado na ponta da agulha, né, aqui, e aí visualizava o material através dessa minúscula lente, né, do material que estava na ponta da agulha do microscópio. E aí, a microbiologia começa a ganhar, né, já um status, algo que precisa ser provado. Era algo que ainda era muito relutante, se contestava muito, porque a teoria que se predominava até então era uma teoria proposta por Aristóteles, né? Uma teoria muito antiga, que dizia que a vida se originava espontaneamente, né? A vida se originava do nada, também tido como teoria da geração espontânea, né? Teve origem na Grécia e se acreditava que rãs, minhocas, larvas, né, se originavam do nada, se originavam espontaneamente de um pequeno lago, de lama ou até mesmo do lixo, né? Então se acreditava que larvas de insetos, na verdade, eram produzidos a partir de carne em decomposição. Então toda a matéria que estivesse decomposta, dali espontaneamente surgiam larvas. E essa ideia era extremamente aceita e difundida pela igreja, né? Porque se predominava a questão do status da criação divina, né? Portanto, uma vida gerada de maneira espontânea corroborava com o que era prescrito, né, pela igreja. Porém, essa teoria começa a despertar o interesse em novos cientistas da época, né, muito mal vistos pela sociedade, de certa forma, por questões de incompatibilidade, né, de crenças. E aí desperta o interesse de que surjam novos experimentos e novas teorias para provar que a teoria da geração espontânea estava equivocada, que não era bem assim que as coisas aconteciam. E isso começa a ganhar um corpo, né, através de um experimento feito por Francesco Redi, aonde ele faz o seu famoso experimento com pedaços de carne, né, um frasco aberto, um frasco tampado e um frasco tampado com gaze, aonde se observava que o pedaço de carne exposto atraíam as moscas, o pedaço de carne exposto tampado com gaze também atraíam as moscas, porém as larvas não desenvolviam no pedaço de carne, sim no tampão de gaze. E o frasco fechado não exalava cheiro, portanto não se aproximavam, né? Não se aproximava nenhum vetor, nenhuma mosca, para que pudesse colocar as larvas ali. E aí essa discussão de geração espontânea, de abiogênese e biogênese, lembrando que a biogênese vem, né, do prefixo a ou an, que indica a negação, né? Essa discussão durou até meados de 1860, quando vem o pai da microbiologia, né?
Louis Pasteur, realizando o seu famoso experimento de pescoço de cisne, que derrubou definitivamente a teoria da geração espontânea e provou para toda uma comunidade científica da época que a vida não se originava espontaneamente, e sim que a vida se originava da própria vida, que os próprios organismos vivos davam origem a novos organismos vivos, né? Ele utilizou, em companhia com seu parceiro de pesquisa, Ferdinand Kohn, ele utiliza frascos, vidrarias em formato de pescoço de cisne, preenchidos com caldo de carne nutritivo, fervido, estéril, né? E com isso ele demonstrou que o ar que nós respiramos é rico em micro-organismos, né? Provando por A mais B que existem, né, organismos vivos no ar e que esses organismos podem contaminar, né, um determinado caldo nutritivo, provando que a vida se origina da própria vida e fazendo valer dali por diante a teoria da biogênese ou a teoria dos germes. Esse é Pasteur, né, a quem merecidamente recebe o título de pai da microbiologia. Louis Pasteur nasceu na França, né, em Dole, em 1822. Pertencia a uma família de posses, uma família religiosa, e que era muito sistemática e queria que ele estudasse, né, que ele se formasse e tivesse um status. E realmente assim aconteceu, né? As suas descobertas tiveram um grande impacto na medicina como um todo, né? E os seus trabalhos foi o que possibilitou dar o pontapé inicial para que a gente pudesse chamar esse novo mundo que surgiu de microbiologia. A teoria da biogênese, ou teoria germinal das doenças, diz que a maioria das doenças infecciosas são causadas por germes, né? São causadas por micro-organismos, sendo uma das mais importantes na história da medicina. Segundo Pasteur, era necessário estudar e identificar cada micro-organismo responsável por cada doença infecciosa, pois somente assim seria possível desenvolver metodologias e técnicas apropriadas para combater cada doença, pois cada doença era causada por um determinado agente infeccioso. E entre os grandes feitos de Louis Pasteur, nós temos, né, a concretização da teoria da biogênese, provando que a vida se origina da própria vida, né? As técnicas de pasteurização, pois Pasteur vinha de uma época onde grandes produtores de queijo, de vinho, né, com grandes posses, perdiam seus produtos pereciam por contaminação. E aí Pasteur passa a ganhar os olhos, né, desses produtores de queijo, de vinho, aonde eles passam a financiar boa parte das pesquisas de Pasteur. E aí Pasteur desenvolve uma técnica, né, que veio a ser conhecida como pasteurização, utilizada até hoje no leite, aonde se aquecia, né, um alimento a uma determinada fervura posterior a um resfriamento instantâneo, matando assim os micro-organismos presentes naquele alimento, estendendo a vida útil deste alimento, ele podendo ser comercializado sem risco de contaminação. Pasteur propõe a toda a comunidade médica,
conceitos de esterilização. Pasteur começa a propor que instrumentos, roupas, devem ser fervidos, que tudo deve ser fervido, aquecido, que alguns materiais metálicos devem ser flambados, devem ser passados no fogo, trazendo aí conceitos que até então, por mais incrível que se pareça, não eram utilizados. Antigamente, o conceito de profissionais de saúde era algo um pouco assustador aos nossos olhos de hoje, quando a gente se depara com a história onde os médicos andavam com suas roupas, com seus jalecos sujos de sangue, e eles eram vistos como excelentes profissionais da época. Quanto mais suja a roupa, mais requisitado esse profissional era, portanto, melhor ele era. E Pasteur vem dizendo, olha, vamos mudar esse conceito, e passar a ferver tudo, e passar a flambar os instrumentos, passar na chama, passar no fogo, esses instrumentos, e evitar, assim, a proliferação de doenças. E um dos grandes feitos de Pasteur, que também chama muito a atenção, na sua história, foi a questão da inoculação que Pasteur fez num menino de 9 anos, que se chamava Joseph, acometido pelo vírus da raiva, um menino que sofreu uma mordedura de cachorro com raiva, e Pasteur, entre suas pesquisas, ele passou a combater e inoculou no menino sangue obtido de medula de animal que já tinha sido infectado por raiva, porém produziu anticorpos. E Pasteur acaba desafiando até mesmo toda uma comunidade científica, pois Pasteur não era médico, mas foi um experimento ao acaso e que salvou a vida desse menino. Então, eu coloco até nesse slide pesquisa contra veneno, porque na época não se utilizava o termo vírus, uma vez que a raiva é causada por um vírus, se utilizava o termo veneno, e Pasteur teve sucesso no seu experimento e salvou a vida do menino Joseph. Nesse slide, para vocês, uma imagem do experimento, de como foi feito, o experimento que derrubou a teoria da biogênese, o experimento conhecido como o pescoço de cisne, aonde Pasteur introduz um caldo nutritivo, ferve este caldo, e esse caldo permanece estéril até o momento em que se quebra a boca do frasco, e percebem que alguns instantes depois o caldo nutritivo, que até então estava translúcido, transparente, passa a apresentar turvação. Então, a turvação do caldo permitiu a toda uma comunidade científica, sem a menor sombra de dúvida, provar que os micro-organismos presentes no ar é que contaminaram o caldo nutritivo presente na vidraria. Essa aqui é uma réplica da vidraria utilizada por Louis Pasteur. Essa réplica está exposta no Museu da Microbiologia, no Instituto Butantan. Ainda falando sobre alguns grandes nomes, nós temos 2 nomes que também tiveram grande importância na luta ao desconhecido, que foi Inácio Samwise e Joseph Lister, na Inglaterra, na década de 1840 a 1850.
eles orientavam os médicos a lavarem as mãos com água e sabão e deixarem no pé da cama de cada paciente, né, um preparado com hipoclorito, né, e os médicos deveriam lavar as mãos e aplicar em si próprios esse diluente de hipoclorito antes de atenderem as parturientes, né. Só essa atitude da lavagem das mãos com a aplicação do hipoclorito reduziu de 18% para 2% a mortalidade por febre puerperal, ou seja, a febre que acometia as gestantes, né, pós-parto, por infecções decorrentes do parto. A partir daí surge, então, o termo asepsia, lembrando que é em homenagem a Joseph Lister, que uma grande empresa norte-americana desenvolveu um antisséptico bucal, ao qual designou, em homenagem a Joseph Lister, colocou o nome de Listerine. Lister ainda determinou, em 1867, que todos os instrumentos cirúrgicos deveriam passar por flambagem, né? Assim como as roupas utilizadas, as roupas de cama, as roupas dos pacientes e as roupas de quem estava atendendo esses pacientes deveria passar por processo de fervura, né? Lister traz, na verdade, conceitos já extremamente propostos e aceitos em toda a comunidade médica e científica, conceitos esses que foram propostos pelo pai da microbiologia, né, por Louis Pasteur. Outro grande nome da microbiologia, Robert Koch, o médico alemão, que foi um dos fundadores da microbiologia e extremamente engajado no estudo da epidemiologia das doenças transmissíveis. Uma das suas grandes contribuições está atrelado ao ciclo de vida do Bacillus anthrax, causador do carbúnculo, e tido até hoje como visto com grande medo por questão de bioterrorismo. O Bacillus anthrax foi o primeiro agente microbiano comprovadamente patogênico, e Robert Koch, através dos seus estudos, ele demonstrou todo o ciclo de vida do Bacillus anthrax. Em 1882, Robert Koch vem a descobrir também o Mycobacterium tuberculosis, a bactéria causadora da tuberculose, o qual acaba ganhando merecidamente o nome de bacilo de Koch. Além de conseguir cultivar fora do organismo, ele conseguia provocar a mesma doença em animais proveniente da cultura que ele fazia em laboratório. A partir disso, ele formula o que nós chamamos de postulados de Koch, que designam de que maneira uma doença infecciosa deve acontecer, o passo a passo de como se procede cada doença infecciosa, que ficou conhecido como os postulados de Koch. Então, entre os postulados de Koch, Robert Koch dizia que um micro-organismo, ele está sempre associado a uma determinada doença, ele é capaz de ser isolado e cultivado em cultura pura, em condições laboratoriais, lembrando que Robert Koch fazia as suas culturas colocando micro-organismos em batatas, em batata fervida. A cultura do micro-organismo teria que ser capaz de produzir a mesma doença quando inoculada num animal suscetível, e é possível recuperar o micro-organismo
de um animal que foi infectado experimentalmente. Então, esses são os postulados que orientavam como deveria se proceder a pesquisa sobre micro-organismos infecto-contagiosos, micro-organismos patogênicos. Um outro nome extremamente importante, né, é do bacteriologista Christian Gram, dinamarquês, né, professor em Copenhague. Ele foi pioneiro em submeter micro-organismos, no caso as bactérias, a um experimento com coloração, né? E entre os corantes que ele experimentou estão a violeta genciana, o lugol e a fucsina. E esse método possibilitou, proposto e fixo por Christian Gram, possibilitou a gente dividir de maneira didática dois grandes grupos de bactérias, né? As bactérias gram-positivas e as bactérias gram-negativas. O método desenvolvido por Christian Gram é baseado na capacidade da parede celular das bactérias gram-positivas de reterem o cristal violeta e, após tratamento com álcool acetona, né, começou a se visualizar que outro grupo de bactérias não conseguia reter o corante. Então, só poderia ser visto com um último corante de contraste, que seria a fucsina, permitindo que as bactérias gram-positivas fossem visualizadas em azul ou roxo pela retenção do cristal violeta, e as bactérias gram-negativas, como tem uma camada bem fina de peptídeo glicano, que vai ser o tema da nossa próxima aula, né, as estruturas bacterianas, fossem vistas de vermelho ou rosa, devido à absorção do último corante utilizado, que é a fucsina. Então, está aqui a técnica proposta por Christian Gram, né? Lembrando que a coloração de Gram, ela sofre alterações no seu protocolo de acordo com cada laboratório, mas a sequência é sempre a mesma: cristal violeta, seguido de solução mordente, que é o lugol, seguido da descoloração com álcool acetona e o último corante de contraste, que é a fucsina, né? Lembrando que as bactérias gram-positivas, como é o caso da bactéria Staphylococcus aureus, ao final de todo o tratamento da coloração, apresenta a coloração azul ou roxa, e as bactérias gram-negativas, como é o caso da Escherichia coli, apresentam a sua coloração vermelha ou rosa. Aqui nesse slide, só um exemplo para vocês, né? Onde nós temos ali na figura superior um diplococo gram negativo, corado aí em vermelho, evidenciando aqui possivelmente o formato, né? Porque a coloração de gram possibilita não apenas a coloração, mas também visualizar o formato das bactérias. Então, aqui um diplococo gram negativo, indicando ser uma bactéria do gênero Neisseria, né? Aqui embaixo, bacilos gram-negativos, indicando ser enterobactérias. Nessa imagem aqui, cocos gram-positivos, né, com grau de agregação que nos levam a crer que possa ser bactérias do gênero Staphylococcus. E aqui embaixo, bacilos gram-positivos, que dependendo do material, um bom exemplo, se for material de secreção vaginal, podem nos levar a bacilos que pertencem à microbiota, né? Bacilos que fazem parte da microbiota vaginal. Outro casal que teve grande contribuição para a microbiologia foi Fanny e Walter
Hayes, né? Eles possibilitaram a introdução de um espessante, né, de alga marinha, chamado de agar, né, na microbiologia. Antigamente se faziam as pesquisas em batata fervida, né, como era o caso que era realizado por Robert Koch. Porém, Fanny e Walter, eles trabalhavam com Robert Koch. E um dia, de maneira empírica, de maneira impensada, num almoço, né, conta a história que num almoço, aonde estava Robert Koch, Robert Koch questionou Fanny o que ela fazia para manter as suas sobremesas, né, os seus pudins, os seus flans, tão durinhos e que permaneciam naquela consistência, mesmo estando fora de qualquer método de refrigeração, mesmo em temperatura ambiente. E ela disse que ela utilizava um espessante, um agar, né, chamado de agar, em pó, e que era o segredo, né, porque não se podia fazer em gelatina por questão da temperatura, né, o ponto de fusão é muito baixo, então não aguentaria um calor de estufa bacteriológica. E aí eles resolveram testar, inserir o agar das sobremesas da Fanny, né, nas pesquisas em laboratório, nas pesquisas para tentar formar um meio de cultura. E surge aí, então, a inserção do agar, possibilitando a obtenção, o crescimento de colônias, né, que poderiam ser desenvolvidas e trabalhadas. Outro cientista, outro médico, né, que contribuiu também com a microbiologia, Julius Petri, que era médico militar, também junto com Fanny e Walter, né, trabalhou com Robert Koch, trabalhava diretamente com Robert Koch no cultivo de micro-organismos. Só que ele observava que muitos dos cultivos feitos por Robert Koch se perdiam no meio do caminho por contaminação. Eles se contaminavam pela poeira, por algo adverso. Se tampasse, acabava contaminando, não havia muitos recursos. Foi aí que Julius Petri desenvolveu uma vidraria, né? Fez um vidro com 2 pratos de dimensões diferentes, um menor e um maior, cobrindo, servindo de tampa, e permitiu assim que Robert Koch pudesse fazer o seu experimento, cultivar, inserir o agar no prato menor. Esse agar endurecia e aí esse prato era coberto com a vidraria maior. Surge aí então a nossa utilizada, até hoje não existe microbiologia sem ela, a nossa placa de Petri, graças à invenção, à vidraria, inventada por Julius Petri. Nesse slide eu coloquei para vocês, né, só a título de curiosidade, aí, acontecimentos em ordem cronológica. E quando a gente fala em microbiologia no Brasil, né, nós temos aí grandes nomes. A microbiologia no Brasil se funde com a pesquisa e o combate às doenças sanitárias, né? A questão de saúde como um todo. E são todos médicos sanitaristas, né, que vinham para o Brasil desenvolver métodos de conter epidemias, né, principalmente de doenças tropicais.
E não tem como a gente falar de microbiologia no Brasil sem citar Adolfo Lutz, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Emílio Ribas e seu fiel escudeiro, Vital Brasil. Adolfo Lutz, médico brasileiro, médico sanitarista, foi responsável pela identificação dos principais agentes transmissores de doenças tropicais aqui no Brasil. E, por conta dos seus feitos, ele foi indicado à direção do Instituto Bacteriológico Nacional, que foi um marco, um divisor de águas, onde dá início à microbiologia no Brasil, através dos estudos e do engajamento proposto por Adolfo Lutz. Após a morte de Adolfo Lutz, como homenagem póstuma e de grande merecimento, diga-se de passagem, o Instituto Bacteriológico Nacional recebe o seu nome e passa a se chamar Instituto Adolfo Lutz, um instituto de pesquisa, de ciência, de estudo, com status no Brasil e no mundo. O médico Oswaldo Cruz, nascido em 1872, ele ingressa na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, e começa a publicar artigos sobre microbiologia, sobre doenças tropicais. Ele se forma doutor com a tese de veiculação microbiana pela água, uma vez que era um período no Brasil onde não existiam políticas sanitárias, ou seja, não existia a questão de tratamento de água, preocupação de água potável, de água tratada. E Oswaldo Cruz começa a ganhar grande parte da atenção em cima da sua tese. O interesse de Oswaldo Cruz pela microbiologia, o leva a montar um laboratório no porão da sua própria casa. Ele ganha grande visão histórica na sua batalha contra a febre amarela, o que resultou que nós conhecemos até hoje como a revolta da vacina, na sua luta contra a febre amarela e a varíola, que em 1907 a febre amarela estava erradicada, e surge aí uma epidemia de varíola. O fato é que a população na época não tinha como ser informada sobre a necessidade de se prevenir, sobre a necessidade de se vacinar. E Oswaldo Cruz convence o governo da época que aquilo era uma necessidade de saúde pública. E o governo resolve colocar o exército para vacinar as pessoas à força, para tentar conter a epidemia. E aí esse vacinar à força, sem dizer para a população do que se tratava, gerou uma revolta muito grande, por falta de informação, por falta de conhecimento da época, disponível na época, o que resultou o quadro histórico que nós conhecemos como revolta da vacina. O Brasil finalmente, após a vitória de Oswaldo Cruz, reconhecia o real valor do médico sanitarista. Carlos Justiniano Ribeiro Chagas, um médico que, junto com Oswaldo Cruz, fazia grande pesquisa em cima de doenças tropicais. E Carlos Chagas foi chamado para atender trabalhadores que estavam construindo a ferrovia Madeira-Mamoré. E observando os trabalhadores que estavam, na verdade, morrendo, era de malária,
Carlos Chagas percebe que uma menina está sempre próxima ali do local onde ele estava instalado, né? E essa menina se chamava Berenice. Berenice apresentava um edema no olho, um inchaço, né? A que nós chamamos de sinal característico, sinal de Romanha. E Carlos Chagas retira um pouco do sangue da Berenice e observa no sangue da Berenice uma forma, né, de tripanossomídeo que ele ainda não havia visto. Carlos Chagas começa a procurar por vetores próximos ao local e encontra nas casas construídas de barro, né, encontra um inseto, um triatomínio, o barbeiro. Ao analisar o barbeiro, Carlos Chagas percebe a mesma forma infectante do triatomínio, do tripanossomídeo, percebe a mesma forma infectante nas fezes, né, no intestino do inseto. A partir daí ele já estabelece a doença, ou seja, a doença não era transmitida pela picada, era transmitida pelas fezes, né, do inseto, transmitida pelas fezes do barbeiro. A partir daí se estabelece uma nova doença, né, a tripanossomose, que ganha o nome, né, em homenagem ao médico que descobriu, passa a se chamar popularmente como doença de Chagas. Emílio Ribas, também médico sanitarista, né, que um dos bravos, né, sanitaristas do fim do século XIX para início do século XX, e que trabalhava junto com Oswaldo Cruz, com Adolfo Lutz, com Carlos Chagas, com Vital Brasil, para livrar a cidade, né, de epidemias tropicais que assolavam o país. Emílio Ribas conseguiu, no fim do século passado, né, extinguir um surto, uma epidemia de febre amarela, febre tifoide, varíola, cólera, tá, e malária. Diante dos grandes feitos de Emílio Ribas, ele torna uma propriedade particular que pertencia a ele, pertencia à família de Emílio Ribas, né, uma fazenda que pertencia à família dele, ele transforma essa fazenda num patrimônio público, que é conhecido hoje por todo mundo, né, como o Instituto Butantan, um instituto de referência mundial na produção de soros e vacinas, né. Emílio Ribas dá origem ao Instituto Butantan junto ao lado de seu grande amigo e grande cientista, Vital Brasil. Coloca Vital Brasil na direção do Instituto. Não é à toa que o Instituto Butantan fica na Avenida Vital Brasil. Espero que vocês tenham gostado da aula. Agradeço. Tá? E o endereço para vocês acessarem essa videoaula se encontra nesse slide. Até a próxima aula. Beijos. Tchau, tchau.